Olá, eu sou o professor Alex e essa é a quarta aula do curso de Cinemática para Ensino Médio. Na última aula, nós vimos a função horária da posição do movimento retilíneo uniforme, ou MRU. E nessa aula, nós vamos resolver dois exercícios que são muito comuns em cair em prova, seja na prova da escola ou em provas de vestibular, tá bom? Dois tipos de exercícios que são muito comuns de cair nesse tipo de prova. Bom, então o primeiro exercício é o seguinte. Um trem de 200 metros de comprimento tem velocidade escalar constante 72 km por hora. Determine o tempo gasto para passar uma ponte de 50 metros de comprimento. Bom, esse exercício aqui, ele é muito comum porque ele envolve um trem aqui de 200 metros de comprimento, às vezes no lugar do trem pode ser um caminhão, por exemplo, e aqui você tem uma ponte de 50 metros. No caso do caminhão, às vezes vem também com um túnel, tá? O que é interessante desse exercício aqui? Que você, para considerar o tempo, para você poder calcular o tempo que ele leva para passar essa ponte, você tem que considerar o comprimento tanto do trem quanto da ponte, tranquilo? Então, a gente pode fazer um desenho aqui do trem, tá? É um desenho simples, tá, gente? Eu sempre aconselho os alunos a fazer desenho para resolver os exercícios da física. Por mais feio que seja, igual esse meu desenho aqui, ele não tá bonito, mas é mais fácil você visualizar, tá bom? Então aqui a gente tem um trem, a traseira desse trem tá aqui, tá? Dá pra gente chamar isso daqui de x igual a zero, tá? A posição no eixo x aqui, né, é zero, a traseira dele. Aqui na frente desse trem, olha, se o trem tem 200 metros, então aqui a posição é x igual a 200. E aqui eu tenho uma ponte e a ponte tem 50 metros. Então, se eu tinha 200 aqui, mais 50 metros dessa ponte, 250 metros, tá bom? E aqui, o que é esse outro desenho? É a parte do trem saindo, tá? Então, o trem ele chega, ele entra, ele passa, começa a passar pela ponte, e quando ele sai, a gente tem que considerar quando a traseira dele sai. Então, veja bem, a traseira no início do movimento do trem, a parte de trás do trem, estava em x igual a zero. O trem começou a passar pela ponte e quando a parte da frente dele já tinha saído, chegou um momento em que a parte de trás dele entrou na ponte. Até que o trem passou pela ponte inteira e a parte de trás dele saiu lá no x igual a 250 metros. Então, é esse o ΔS que a gente tem que considerar, 250 metros, tá bom? Então, sempre que você tiver esse tipo de exercício, o teu ΔS vai ser a soma do comprimento do teu trem mais o comprimento da ponte, ou o comprimento do caminhão mais o comprimento do túnel, tá bom? A tua velocidade é 72 km por hora. Só que veja bem, aqui eu tenho meu ΔS em metros, então eu vou ter que transformar isso daqui para metros por segundo. Se você não sabe fazer isso, assista o meu vídeo em que eu ensino a fazer isso, vou deixar ele aqui no card, mas basicamente a gente divide aqui por 3,6, tá bom? Então é 72 dividido por 3,6, que vai dar 20 metros por segundo, tá bom? Então, o exercício ele pede o tempo gasto, né? Então, a gente tem a fórmula V, que é ΔS por ΔT, e a gente tem a velocidade e a gente tem o ΔS. Então, eu posso passar esse ΔT multiplicando e esse V dividindo. Então, a gente fica com ΔT, que é igual a ΔS por V, desculpa. Então, o ΔT vai ser igual a ΔS 250 e o V
que é 20, tá bom? Então, eu vou ter aqui, só trazendo essa parte aqui pro lado, deixa eu apagar meu desenho. Então, 250, ó, eu posso cortar os zeros aqui, 25 por 2, 12,5 segundos. Tranquilo? Então, esse é o nosso primeiro exercício, tá? Como eu falei, ele é um exercício bem comum de cair e ele vai vir, obviamente, com valores diferentes, mas a lógica para resolver é sempre a mesma, tá bom? Agora, o segundo exercício é o seguinte: dois móveis partem simultaneamente de dois pontos de uma reta, separados por uma distância de 15 metros, percorrendo-a na mesma direção e em sentidos contrários, com velocidades constantes iguais a 2 metros por segundo e 3 metros por segundo. Letra A. Em qual instante após a partida se verifica o encontro? E letra B. Qual a posição do encontro? Mais uma vez, a gente pode fazer um desenho, tá? Mas, de novo, eu reforço que o desenho não precisa ser nem bonito e nem fiel ao que o exercício está pedindo. Então, aqui ele falou um carro, eu desenhei um quadrado, tá? O que importa é a gente conseguir enxergar o que a gente está calculando. Então, aqui, veja bem, ele diz: dois móveis partem simultaneamente de dois pontos de uma reta. Ou seja, eles saem ao mesmo tempo de dois pontos diferentes nessa reta. E eles estão separados por uma distância de 15 metros. Então, a gente pode chamar isso daqui de x igual a 0 e aqui de x igual a 15 metros, tá? Percorrendo-a na mesma direção e em sentidos contrários. Então, veja bem, na mesma direção significa que eles estão na mesma linha. E sentidos contrários significa que um vai para um lado e outro vai para o outro, tá bom? E com velocidades constantes iguais a 2 metros por segundo e 3 metros por segundo. Então, esse meu carro A aqui, ele tem uma velocidade A de mais 2 metros por segundo, tá? E esse meu carro B, ele tem uma velocidade de menos 3 metros por segundo. Por que aqui é mais e aqui é menos? Justamente por essa questão dos sentidos contrários, tá bom? Lembra lá na nossa primeira aula que eu falei que quando você tem lá o teu ΔS positivo e negativo, significa que o ΔS positivo você está indo para um lugar e o ΔS negativo você está voltando? Pois aqui é a mesma coisa. O V positivo é por causa de um ΔS positivo, né? Você está indo para um lugar. E o V negativo, a velocidade negativa, é que você está voltando, né? Então você está indo no sentido contrário, né? Então é por isso que aqui tem que ser menos. Aqui você tem que tomar muito cuidado quando você tem os dois indo de encontro, um vai ser mais e o outro vai ser menos, tá bom? Esse tipo de exercício ele é comum, né? Você pediu a posição de encontro e quanto tempo depois do início do movimento que acontece o encontro, só que nem sempre os dois estão indo um de frente para o outro. Às vezes o que acontece é um sair lá na frente com uma velocidade e o outro sair lá atrás com uma velocidade maior e ele pergunta quando que o segundo carro alcança o primeiro. Nesse caso seria a mesma coisa que a gente vai fazer aqui, com a diferença que as duas velocidades seriam positivas, tá? Aqui uma delas é negativa justamente porque eles estão indo de encontro um com o outro. Então, aqui a gente tem as velocidades, tá? E o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que montar, para cada um dos dois, a gente tem que montar a função horária da posição deles. Aquela fórmula do sorvete, né? Então, pro meu carro A, eu vou ter SA, que é igual a S0A, mais VA vezes o tempo. E para o SB, eu vou ter S0B mais VB vezes o tempo, tá bom? Quanto que é o meu S0A? Então, o S0 vai ser a posição que ele saiu. Então, a gente chamou isso de zero. A gente disse que essa posição que ele saiu é zero. Então, isso daqui vai ser zero
mais a velocidade, né? O zero não precisa escrever. Então, a velocidade do A é mais 2 metros por segundo. Então, fica 2 vezes t, tá bom? O t a gente não tem. Inclusive, a letra A pede para a gente calcular esse t. E o B, então, ó, S0B. O S0 é exatamente onde o B começou, que é nos 15 metros, que é justamente a distância entre os dois, tá bom? Então, aqui seria 15 mais a velocidade B. A velocidade B é menos 3. Então, mais com menos fica menos 3t. Então, aqui a gente tem as duas funções horárias das posições, tá? dos carros A e B. Agora, a gente pode resolver facilmente as letras A e B, tá bom? Então, aqui, resolvendo a letra A, aqui, a gente tem que o exercício está pedindo em qual instante, ou seja, ele pede o tempo em que se verifica o encontro. Veja bem, se os dois se encontraram, a posição dos dois é a mesma. Então, nesse caso, a gente tem que SA é igual a SB, tá bom? Então, eu tenho que 2t é igual a 15 menos 3t. E basta eu isolar o tempo agora para eu poder achar a resposta do exercício. Então, para eu isolar o tempo, somo 3t dos dois lados. Eu vou ficar com 2t mais 3t desse lado aqui. Vai ficar 5t, tá bom? E do outro lado vai me sobrar o 15. Divido os dois lados por 5, fico com t, que é igual a 15 por 5, que dá 3 segundos, tá bom? Então, essa é a nossa resposta da letra A. Lembrando, esse é um exercício bem comum e sempre que cair esse tipo de exercício e que ele pedir o tempo de encontro, você vai começar com isso daqui. Primeiro, você tem que montar, obviamente, as funções horárias. E aí, depois, você faz uma igual à outra, tá bom? Aí, você consegue isolar o teu tempo. E a letra B, ele pergunta qual a posição do encontro. Então, veja bem. Aqui, a gente encontrou o tempo que eles levam para se encontrar. Agora, para a gente calcular a posição do encontro, basta eu pegar esse tempo e substituir em qualquer uma das duas equações. Por que eu posso escolher qualquer uma? Justamente pelo fato de que elas vão ser iguais no momento do encontro. Então, independente de qual eu substituir, vai dar o mesmo resultado. Eu vou fazer aqui usando o SA, que é mais fácil, mas se você quiser conferir para ver que de fato os resultados dão iguais, faça para o SB depois e você vai ver que o resultado vai ser igual, tá? Então, SA é igual a 2 vezes o tempo. Quanto tempo que eles levam para se encontrar? 3 segundos. Então, 2 vezes 3, 6 metros. Então, a posição de encontro é em 6 metros. Tranquilo? Gente, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha com os teus amigos, beleza? Até a próxima!